Olá, cavaleiros e amazonas! Sejam bem-vindos ao curso de Programação em C do canal O Matemático Computacional. No episódio de hoje, lhes ensinarei a como criar bibliotecas da linguagem C. Nós declararemos todas as estruturas de dados em arquivos.h e as devidas implementações ficarão nos arquivos.c. Farei isso de acordo com todas as leis da perfeição que a linguagem nos oferece. Sigam-me os bons. Iniciemos então este nosso episódio no qual eu ensinarei vocês a criar bibliotecas na linguagem C. Como conteúdo, primeiro vocês verão como incluir bibliotecas que são provenientes do compilador e como colocar no código-fonte aquelas bibliotecas que você ou um outro programador terceiro elaborou. Em seguida, instruir-lhes-ei sobre como construir bibliotecas na linguagem C. Você verá que é necessário codificar um arquivo.h para declarar os elementos e o seu respectivo .c para definir todos estes que você declarou. Verão também a importância do uso das cláusulas if and def, define e endif para garantir a unicidade da inclusão do arquivo.h, evitando assim erros de compilação por causa de redeclarações. Por último, vocês verão como compilar um projeto com bibliotecas, assim como link editar para se gerar o executável. Há duas formas de se incluir uma biblioteca no código-fonte. A primeira é quando se utiliza include, menor que, maior que, e por dentro o nome da biblioteca.h. Para este caso, a biblioteca está no diretório padrão do compilador ou em um diretório indicado após "-l", no GCC no momento da compilação. Quando a biblioteca.h é criada pelo programador e está no diretório do projeto, então, para incluí-la, se deve usar include, entre aspas duplas, o nome da biblioteca.h. Se porventura tal biblioteca está em um diretório interno do projeto, como por exemplo o diretório bibs, você deve colocar include, entre aspas, o nome do diretório, barra nome da biblioteca para incluí-la. Em uma boa prática de programação, para se criar uma biblioteca se deve criar um arquivo.h com as declarações, que podem ser de macros, de estruturas de dados, de protótipos de funções e de variáveis ou constantes globais externas. E também se deve criar o respectivo arquivo.c de mesmo nome da biblioteca.h. Neste arquivo.c se deve ter todas as definições das declarações feitas no arquivo.h. Em outras palavras, se deve definir as variáveis, constantes e funções. Para exemplificar a criação de biblioteca, eu criei um projetinho simples, ao qual possui uma biblioteca programada chamada geometria, que possui o respectivo arquivo.h com as declarações, o arquivo.c com as definições daquilo que foi declarado no .h e um fonte chamado programa.c, que utiliza a biblioteca geometria.h. No arquivo.h, a primeira coisa que você deve fazer é garantir a unicidade de sua inclusão através do uso das diretivas if and def, define e endif, que funcionam assim. A cláusula if and def questiona se esta constante macro não foi definida. Se este for o caso, então se define tal constante macro e se declara tudo aquilo que vem logo após ela. E, ao final, se coloca a cláusula diretiva endif para fechar o if and def. Percebam que é um costume que se use como nome da constante uma palavra iniciada por underline, nome da biblioteca em maiúsculo, underline h. Se porventura a biblioteca geometria H não foi ainda incluída, então essa constante será definida e
tais declarações ocorrerão. Agora, imagine que a biblioteca geometria.h foi incluída pela segunda ou pela terceira vez. Para estes casos, if not defined geometria h resultará em falso, sendo que as linhas de 2 até 11 não serão analisadas, evitando assim uma redeclaração daquilo que foi feito na primeira vez em que o cabeçalho geometria foi incluído no projeto. Em linhas gerais, sempre que você for desenvolver um arquivo.h, use as diretivas if and def, constante, define, mesma constante, fechando com endif ao final, e dentro do corpo do if and def, você vai declarar as devidas variáveis e estruturas e funções de tal biblioteca. E, consequentemente, você evitará a reinclusão de tal biblioteca. Conforme dissera, para cada arquivo.h é necessário se criar o seu respectivo arquivo.c, que terá as definições daquilo que foi declarado no arquivo.h. A primeira coisa que vocês devem fazer no arquivo.c é incluir o arquivo.h que possui as declarações daquilo que será definido em seguida. Obviamente, você pode incluir outras bibliotecas que serão necessárias para a implementação das funcionalidades. Percebam neste exemplo, no arquivo.h foi apenas declarada a constante meup, utilizando a palavra-chave extern. Quando você usa extern, você apenas declara, mas não define tal elemento. Observe que nem foi inicializada a constante meup, porque isto é feito apenas no momento da definição, tal que deve ocorrer no arquivo.c. Da mesma forma, vejam que foi declarada a estrutura círculo, que possui um campo double raio. E foi declarado o protótipo da função double área círculo, que receberá como parâmetro por valor uma variável do tipo círculo. Tal função é definida no arquivo.c. De um modo geral, você deve declarar no arquivo.h e definir no arquivo.c. Uma observação muito importante é que, quando você declara com extern, você permite que tal elemento seja utilizado em todos os fontes ao qual esta biblioteca foi incluída. Por exemplo, se porventura em um arquivo.c que possui a main incluir geometria.h, lá na main ou em alguma função de tal código-fonte.c, pode também usar a constante meup. Em um projeto com bibliotecas, para cada arquivo.h criado, você tem um respectivo .c. Ademais, é necessário se ter apenas um outro arquivo.c que conterá a função main ao qual o programa será gerado a partir dele. Para se construir o executável, então, primeiro se deve compilar todos os arquivos.c, para o qual serão gerados arquivos de objeto com informações de código de máquina, que serão usados no processo de link-edição para a geração do executável. Considere, como exemplo, um projeto que possui como arquivos duas bibliotecas, chamada bib1 e bib2, com seus respectivos arquivos .h e .c. Ademais, considere o arquivo prog.c, que possui a função main e que inclui bib1.h e bib2.h. Para compilar tal projeto, você pode usar gcc, -c para apenas compilar, -g para colocar informações de depuração no executável, nome do primeiro arquivo.c, nome do segundo arquivo.c, nome do terceiro arquivo.c. Uma outra forma mais geral de se compilar todos os fontes.c do diretório é colocar gcc, -c, -g, *.c. Ao final do processo de compilação, conforme mencionado, serão gerados os arquivos de código de objeto para cada arquivo.c.
No caso, se terá o bib1.o, bib2.o e o prog.o. Tais arquivos serão usados no processo de link edição para se gerar o executável, que pode ser feito da seguinte forma: gcc *.o para pegar todos os arquivos de extensão .o, -o para determinar o nome do executável, que será programa. Uma outra forma poderia ser gcc bib1.o, bib2.o, prog.o, -o programa. Depois disso, teremos o nosso executável, de nome programa. Para compilar e link editar de uma vez no GCC, você pode usar a cláusula gcc *.c -g -o nome do programa, ao qual se gera os processos de compilação seguido da link edição. Vejamos então na prática como que funciona o desenvolvimento de um projeto com biblioteca. No nosso arquivo geometria.h, temos aqui então as diretivas if not def geometria h, define geometria h. Aqui no final tem o meu endif e entre essas diretivas eu defino uma constante macro phi, declaro apenas como externe uma constante double chamado meu pi, uma variável global caractere chamado minha global. Lembre-se, apenas declaração. A definição é no arquivo geometria.c. É declarada também a estrutura retângulo, que possui campos largura e comprimento double, e também se tem a estrutura círculo, que possui um campo double raio. Entre as linhas 16 e 19, declara-se os protótipos das funções que retornam double, perímetro retângulo e área retângulo, que recebe por parâmetro uma variável do tipo retângulo por valor, e as funções perímetro círculo e área círculo, que retornam double e que recebem por valor um parâmetro do tipo círculo. No arquivo geometria.c é incluída a biblioteca geometria.h, a constante meu pi, recebe o valor 3.14159265. A variável global minha global caractere recebe de uma vez o caractere i. Entre as linhas 6 e 8 é definida a função perímetro retângulo. Entre as linhas 10 e 12 é definida a função área retângulo. Entre as linhas 14 e 16 é definida a função perímetro círculo e, por fim, se define entre as linhas 18 e 20 a função área círculo. Já no arquivo programa.c se inclui a stdio.h, a biblioteca geometria.h. Na função main, cria-se as variáveis do tipo retângulo R1 e R2, das quais já se inicializam a largura e o comprimento. Para as variáveis do tipo círculo C1 e C2, os dados são preenchidos posteriormente em atribuições e as minhas variáveis double, P e A receberão o resultado do perímetro e das áreas. Na linha 12, percebam que está sendo impressa o conteúdo da constante macro phi, que foi declarada em geometria.h. Assim como também está sendo impresso o conteúdo da variável global minha global, declarada externamente em geometria H e definida em geometria.c. Percebam que na linha 10 a constante meu pi é usada para o cálculo do raio de C2. Nas linhas 15 e 16, calcula-se o perímetro e a área do retângulo R1, cujo resultado é impresso logo em seguida. Nas linhas 19 e 20, o perímetro e a área do retângulo R2 são calculados e impresso o resultado na linha 21. Já para o círculo C1, o perímetro e a área são calculados nas linhas 23 e 24, cujo resultado é apresentado pela linha 25. Já para o círculo C2, o perímetro e a área são calculados nas linhas 27 e 28 e o resultado é apresentado na linha 29. Agora vou remover os arquivos .o e o programa prog. Visualiza aqui na parte do Explorer. Para gerar o executável em um projeto com bibliotecas no Visual Studio Code de maneira automatizada, nós temos que fazer algumas configurações adicionais. Vejamos, se eu tiver em programa e pressionar F5, seleciono aqui GDB, seleciono o GCC, ele vai compilar e gerar erro, porque ainda é necessário informar algumas configurações no arquivo tasks.json.
Pois bem, vou colocar aqui para mostrar os erros e se eu vir em terminal aqui, ó, ele vai me acusar a falta de referência para os elementos das bibliotecas, simplesmente porque elas não foram compiladas. Para configurar a compilação e link edição no Visual Studio Code, eu preciso ir em Tasks e vou em Args e vou incluir o arquivo .c de cada biblioteca criada. No nosso caso, eu tenho que incluir apenas a geometria.c. Coloco vírgula depois do fechamento da aspas, salvo. Percebam que eu preciso estar com o programa.c em aberto para ele compilar o programa.c e o geometria.c. Se eu vier aqui agora e pressionar F5, o programa será gerado corretamente. A partir de agora, eu posso executar o meu programa passo a passo. Vou aqui colocar um breakpoint na linha 5, inicio a execução com F5, daí vou acompanhar os valores das variáveis, inicializo os retângulos e o valor dos raios de C1 e C2. Percebam aqui que eu estou usando a constante μ_π, declarada em geometria.h e definida em geometria.c. Imprime-se aqui a constante macro_φ e o valor da variável global, minha global. Ela foi declarada no ponto H e definida no ponto C, da biblioteca geometria. Daí, vamos calcular o perímetro do retângulo R1. F11 para adentrar, calculou-se então o valor do comprimento do retângulo. Da mesma forma, vamos calcular a área do retângulo R1. Perceba que adentramos na função área retângulo de geometria.c, voltou para main, imprimiu-se o valor da área do retângulo de R1, fazemos a mesma coisa para o retângulo R2 e agora vamos calcular o perímetro e a área para o círculo C1. Adentramos com F11 na função dentro de geometria.c, calculou-se agora a área e imprimiu-se os resultados. Calculamos agora o perímetro e a área para C2 e imprimimos o resultado. E finalizamos o programa. Vocês perceberam neste episódio que bibliotecas são capazes de organizar e promover o reuso de código. Crie sempre bibliotecas quando você tiver projetos médios e grandes. Dessa forma, você terá uma organização muito melhor para a criação do seu software. Pense sempre que uma biblioteca deve ter uma finalidade específica. Por exemplo, cria-se uma biblioteca para tratar funções matemáticas. Cria-se uma biblioteca para fazer manipulação de uma base de dados. Ou seja, uma biblioteca tem que ter um único fim específico, com estruturas de dados e funções para manipular tais dados da estrutura. Seguindo a mesma ideia, dê um nome sugestivo que passa a ideia da funcionalidade dela. E para evitar erros bobos, não declare ou defina elementos em arquivos errados. Por exemplo, se você for criar constantes, primeiro declare-a como extern no ponto H e defina no respectivo ponto C da biblioteca. E conforme ensinado, garanta a inclusão única do arquivo .h, utilizando as diretivas if and def, define e endif. Conhecendo tais técnicas, você já pode se considerar um criador de bibliotecas da linguagem C. Uala! Chegamos no final deste maravilhoso encontro. Vocês agora são conhecedores, dominadores da técnica de criação de bibliotecas na linguagem C. Para o próximo episódio, prometo-lhes que vocês se aprofundarão nas classes de armazenamento da linguagem C. Vocês aprenderão como que funcionam as palavras-chave auto, register, extern, já vi isso em algum episódio, e static. Verão maiores detalhes sobre todas essas classes de armazenamento. E verão também as regras de escopo em arquivo, em bloco, em protótipo de função e em função. Todas essas regras de escopo serão discutidas com afinco no próximo episódio. Pois bem, vocês já sabem. Sigam-me os bons.
C.